E aí, tudo bem? Pra variar, vou te perguntar uma coisinha, tá? Como foi que você aprendeu a falar? Por que você fala desse jeito hoje? Existe alguma coisa na sua fala que te diferencia de outras pessoas que falam português aqui no Brasil? A maneira como falamos, inclusive a língua que falamos, tem, em primeiro lugar, a ver com o local onde a gente mora e principalmente com as pessoas que nos rodeiam. Para você ter uma ideia de como é forte esse fator social para a aquisição da linguagem e, posteriormente, da língua, existem casos de crianças que desde muito pequenas foram criadas longe da sociedade e por conta disso não conseguem se comunicar adequadamente. Não adquiriram uma língua e não sabem utilizar os tipos de linguagem que o ser humano, naturalmente, utiliza em sociedade. Quando pensamos nos sotaques, por exemplo, temos uma prova dessa característica social e principalmente regional da linguagem. Pessoas que habitam determinado lugar do país, que falam a mesma língua que as demais, usam, em alguns contextos, entonações, palavras, expressões diferentes. É isso que chamamos de variedade linguística, maneiras diferentes de utilizar uma mesma língua. Mas não é só o fator regional que provoca essa variedade. Situações como idade, sexo, escolaridade, cultura interferem na maneira como utilizamos a linguagem. Falamos diferente à medida que temos ou não essas características. Por tudo isso, é que não é verdade quando alguém diz que tal maneira de falar é a correta. Não existe variedade correta. Todas são válidas. Cada uma em seu contexto, cada uma com suas características estão adequadas. É importante entender o que acontece com tudo isso quando vamos para a escola. No ambiente escolar, existe uma variedade que é utilizada, a norma culta. Essa variedade é a que utilizamos para escrever. Imagine que todos escrevam da mesma maneira que falam. Nessa realidade, um juiz que mora no Piauí teria muitas dificuldades para entender uma petição feita por um advogado que mora em Caxias, no Rio Grande do Sul, por exemplo. Mas se eles estivessem conversando, a mensagem provavelmente seria entendida, porque quando a interação é através da fala, existe a possibilidade de perguntar, dizer que não entendeu determinada expressão ou palavra, etc. Já quando escrevemos, só existe a informação do que colocamos no papel. Não conseguimos perguntar para o autor do texto o que ele queria dizer com tal parágrafo, porque não há essa interação que existe na conversa. Esse é um dos motivos que fizeram que a escola fosse a responsável por disseminar a variedade padrão da língua portuguesa, aquela que devemos usar quando escrevemos. Portanto, quando escrevemos, precisamos sim seguir algumas regras, principalmente para garantir que todos que lerão o que escreveremos entendam a mensagem que queremos passar. Se você entendeu isso, não dá mais para tirar sarro de alguém que fala com um R mais forte ou que pronuncia uma palavra de maneira diferente, certo? O importante é saber como e quando podemos usar determinada variedade. Se temos várias à disposição, nosso papel é saber quando podemos usar gíria, quando precisamos ser mais formais, quando não precisamos nos preocupar com a norma padrão. Esse é o segredo. Bem melhor do que ter só uma maneira, né? Para fechar, dá uma olhada nessa música do Rapa e preste atenção em como cada pessoa tem sua maneira de falar. Note como algumas palavras são ditas de forma diferente. Veja como as variedades se mostram. Depois, a professora Eliane vai trazer uma maneira de enxergarmos a variedade linguística respondendo uma questão do Enem. Minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Pois paz sem voz, não é paz, é medo, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz. Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? Às vezes falo com a vida, às vezes é ela quem diz. Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? Estamos nos encontrando mais uma vez para comentarmos questões do Enem. Desta vez, conversaremos sobre a habilidade 26, que consiste em relacionar as variedades linguísticas às situações específicas de uso. Antes de irmos para a questão propriamente dita, algumas considerações se fazem necessárias. O texto é o nosso objeto de estudo. Assim, é necessário lembrar que ele pode ser analisado de duas formas diferentes. Consideramos a sua organização interna e estrutural ou considerando o seu contexto sócio-histórico.
Por isso, um texto não existe por si só. Ele cumpre uma função social, histórica ou literária. A partir do momento que alguém o lê, sua construção é feita por relações de interdependências, forma e conteúdo, leitor e texto, contexto de produção e contexto de recepção, palavras e sentidos e assim por diante. No processo de leitura, o leitor tenta interpretar os significados das palavras, utilizando para tanto seu conhecimento de mundo. Então, a interpretação pode ser feita de distintas formas, dependendo da formação e do contexto de recepção daquele que a faz. Muitas interpretações podem ser feitas, mas atenção, nem todas são válidas. O que faz, então, uma interpretação ser válida e outra não? A validade de uma interpretação deve estar relacionada intimamente com a intenção do texto. É por este motivo que nada pode ser desprezado dentro de um texto literário. É sua estrutura organizacional, suas escolhas lexicais e relações estabelecidas entre as palavras, além do conhecimento histórico e do contexto de produção, que orientarão o leitor a fazer uma interpretação consciente, respeitando a coerência interna do texto. Conhecer a vida e o momento histórico do autor pode ampliar o panorama de compreensão do texto. Partindo disso, vamos à leitura do texto. Cabeludinho. Quando a avó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos. Este é meu neto. Ele foi estudar no Rio e voltou de ateu. Ela disse que eu voltei de ateu. Aquela preposição deslocada me fantasiava de ateu. Como quem dissesse no carnaval, aquele menino está fantasiado de palhaço. Minha avó entendia de regências verbais. Ela falava de sério, mas todo mundo riu, porque aquela preposição deslocada podia fazer de uma informação um xiste, e fez. E mais, eu acho que buscar a beleza nas palavras é uma solenidade de amor e pode ser instrumento de rir. De outra feita, no meio da pelada, o menino gritou: "Deselimina esse cabeludinho." Eu não deseliminei ninguém, mas aquele verbo novo trouxe um perfume de poesia à nossa quadra. Aprendi nessas férias a brincar de palavras mais do que trabalhar com elas. Comecei a não gostar de palavra engavetada, aquela que não pode mudar de lugar. Aprendi a gostar mais das palavras pelo que elas entoam do que pelo que elas informam, por depois ouvir um vaqueiro a cantar com saudade. Ai, morena, não me escreve, que eu não sei a ler. Aquele é preposto ao verbo ler, ao meu ouvir, ampliava a solidão do vaqueiro. Manoel de Barros. Ok, vamos à leitura da questão e de suas respectivas alternativas. Nesse texto, que é literário, o autor desenvolve uma reflexão sobre diferentes possibilidades de uso da língua e sobre os sentidos que esses usos podem produzir. A exemplo das expressões voltou de ateu, deselimina esse e eu não sei a ler. Com essa reflexão, o autor destaca: letra A, os desvios linguísticos cometidos pelos personagens do texto. Letra B, a importância de certos fenômenos gramaticais para o conhecimento da língua portuguesa. Letra C, a distinção clara entre a norma culta e as outras variedades linguísticas. Letra D, o relato fiel de episódios vividos por Cabeludinho durante as suas férias. E, por último, letra E, a valorização da dimensão lúdica e poética presente nos usos coloquiais da linguagem. O texto em questão foi escrito por Manoel de Barros e publicado em seu primeiro livro em prosa, Memórias Inventadas à Infância, composto de pequenos textos poéticos. Cabeludinho, nós percebemos que é mais um exemplo de que Barros centra sua escrita não na significação das palavras, ao menos não no sentido usual, mas na construção poética e no desdobramento do significado. Podemos concluir, diante disso, que Manoel de Barros busca sempre um olhar transfigurado da realidade e o manifesta por meio de uma linguagem também transfigurada. Isso, aliado ao seguinte trecho do texto: comecei a não gostar de palavra engavetada,
aquela que não pode mudar de lugar. Aprendi a gostar mais das palavras pelo que elas entoam do que pelo que elas informam. Eliminam claramente as 4 primeiras alternativas, que enfatizam desvios linguísticos, valorização de fenômenos gramaticais e uma narração fiel de acontecimentos. Aspectos esses completamente ausentes nesse texto. Fica claro, portanto, que a alternativa correta é a letra E. Vocês podem observar que Manuel de Barros menciona palavras e expressões que, mesmo inadequadas na norma culta, trariam mais poesia ao texto. No trecho de Cabeludinho, o uso de voltou de ateu, deselimina esse e eu não sei a ler é justificado na resposta com uma valorização da dimensão lúdica e poética presente nos usos coloquiais da linguagem. Concluindo, vocês podem observar que textos literários dão um tratamento diferenciado à realidade, pois exploram os vários sentidos de uma palavra, ou até mesmo criando outras, possibilitando assim diversas maneiras de se expressar sobre o mundo. Até a próxima!